E então, turma, parte 2 da correção da nossa prova para o cargo de soldado dos Bombeiros do Rio de Janeiro. A palavra guarda noturno faz o plural de maneira idêntica à da palavra. Então você observa, o guarda, substantivo, se é da noite é noturno, aqui eu tenho um adjetivo. Onde eu tenho aqui nestes plurais aqui, nestas outras palavras, um substantivo e um adjetivo. Aqui eu não tenho. Cor-de-rosa também não, manga larga tenho, aqui não é substantivo e adjetivo, aqui é verbo, então você gabarita a questão só observando. Teco-teco tem acento, teco-teco, reco-reco, quando forem palavras repetidas, a última vai para o plural. Cor-de-rosa seria cores de rosa, mas se aparecesse ele, neste caso aqui, quando for um substantivo, o primeiro varia. Mas e se for um adjetivo? Eu diria o quê? Blusas cor de rosa. Se for adjetivo, vou colocar aqui, se for adjetivo, não. Adjetivo, faltou um ezinho aqui. Adjetivo não varia. Se for substantivo, o primeiro vai para o plural. Plural de manga, que é um substantivo, então vai ser o quê? Mangas largas, não é isso? Da mesma forma que guardas noturnos. Por quê? Quando tem uma palavra composta formada por substantivo mais adjetivo, faltou um ezinho aqui também, mais adjetivo, os dois vão para o plural. Sempre eu tenho o quê? Um advérbio. Advérbio ou verbo é palavra invariável. Não vai para o plural. Então seria o correto o quê? Sempre vivas e tira o quê? Gostos. Certo? Se tem advérbio ou verbo, não vai para o plural, correto? A alternativa contém um exemplo de aposto é. Aposto ele pode ser explicativo. O aposto ele vem para explicar ou então pode ser resumitivo também, para resumir o termo anterior. Pode ser também o aposto enumerativo. Ok, vamos anotando aqui. E também pode ter o aposto especificativo. Há outros sim, mas esses daqui são os mais cobrados. Principalmente o explicativo que virá entre vírgulas. Apareceu o aposto, ele explica ou especifica o substantivo ou o termo anterior. Amanhã começarei a leitura. A leitura, ok. Se eu falasse amanhã começarei a leitura. Pronto. Até aqui, ok. Este aposto, ele está lá nos termos acessórios, ou seja, ele pode ser retirado da frase. Amanhã começarei a leitura, show de bola, dá para entender. Para entender, não dá? Dá. Aí vem esse aposto aqui. Agora, neste caso aqui, a leitura de quê? Do romance Iracema. Então, aqui eu estou especificando, correto? Então, neste caso aqui, a alternativa A está correta. Amanhã começarei a leitura do romance. É um aposto especificativo. Na véspera, aqui eu tenho o quê? Um adjunto adverbial. Chovera muito mais do que estava previsto. As laranjas, as melancias e as maçãs estavam todas estragadas. Alguns alunos marcaram a letra C, mas ela estava errada. Quando aparecer este aposto resumitivo, de fato ele é iniciado por um pronome indefinido. Só que ele vai ter um sinal de pontuação e não precisa do verbo. Para ter um aposto resumitivo aqui, eu construiria a frase assim: comprei laranja, melancia e maçã, vírgula. Tudo estragado. Eu poderia falar tudo estragado? Sim. Neste caso, eu teria um aposto resumitivo, porque ele vem depois dessa vírgula aqui. Esta vírgula contribui muito para identificar um aposto resumitivo. Não precisa do verbo aqui. Ok? Então, poderia falar as laranjas, melancias, maçãs, vírgula, todas estragadas. Ok? Vamos embora, meu filho, eu estou chamando. Se eu chamo, eu evoco. Se eu evoco, eu tenho um vocativo. Aquela atitude em pleno século XXI, adjunto adverbial, que também é um termo acessório. Esta daqui, esse todas, imagino que pegou mais pessoas. Acertou ou errou essa?
A única alternativa em que a palavra destacada é um advérbio. Advérbio é a palavra que modifica o ava. Advérbio vai modificar o adjetivo, o verbo, vou colocar aqui o adjetivo também, adjetivo, o verbo ou o próprio advérbio, correto? Então, aí você já sabe, ele vai modificar. E onde a palavra destacada mais aqui é um advérbio e não um pronome. Então, muita gente diz que é preciso mais amor. Aqui eu tenho um substantivo. O advérbio, ele modifica o quê? Um adjetivo, um verbo ou um advérbio. Então, aqui é P de pronome, correto? Na nossa época havia mais ruas, também substantivo. Ele ganhou mais dinheiro, substantivo. Quem estuda mais seriamente tem boas chances. Observe a diferença. Quem estuda seriamente, quem estuda mais seriamente. Então, aqui eu consigo observar o quê? Uma intensidade. Intensidade é advérbio? Certinho. É advérbio. Por quê? Neste caso aqui, e lembre-se de que os advérbios de intensidade, eles modificam outro advérbio. Olha a palavra terminada em mente. Então, aqui eu tenho um advérbio, está modificando o advérbio. Em minha família, mais bens. Bens é substantivo. Se você se lembrou disso daqui, você gabaritou a questão sem muito sofrimento. A oração subordinada substantiva. Gente, tem oração subordinada substantivo? Vem aqui e coloque isso. Elas vão exercer a função de quê? De um substantivo. Show de bola, fácil, fácil, não é isso? Agora, você tem de se lembrar de quê? Tente substituir essa oração subordinada substantivo por isso ou qualquer palavra que você queira. A notícia chocou a todos isso. A todos isso? Não dá. Então, não pode ser. Olha o que aqui. Aqui eu tenho um pronome relativo. Se é pronome relativo, não teremos a oração subordinada substantivo. É preciso que todos estejam presentes amanhã. É preciso isso. Eu poderia falar isso é preciso? Perfeitamente poderia falar. Então, gabaritei a questão. Aqui eu tenho o quê? Uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. O que é a subjetiva? Aquela que vai exercer a função de sujeito, ok? Neste caso aqui eu tenho o verbo de ligação mais o predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Eu poderia falar o quê? Isso é preciso, ok? Outra coisa, oração subordinada substantiva é aquela que vai exercer a função de sujeito. Eu vou falar aqui sujeito oracional. O que é um sujeito oracional? É um sujeito que vem em forma de oração, correto? Então aqui você já consegue identificar. Essa oração é o sujeito. Que todos estejam presentes amanhã. Ainda que chova. Mesmo que chova, embora chova, aqui eu tenho uma adverbial, o quê? Concessiva, que expressa uma ideia de concessão. Ninguém tinha um convite para entrar na festa, também adverbial. O carro ficou estacionado onde? Aqui nós temos o quê? Um pronome relativo, correto? Então, venho e descarto aqui. Se você se lembrou do isso, deu para acertar. A desvio, aí temos de falar aqui, ó, regência bem extenso, mas aqui ficou fácil. Qual a frase que está errada? Então, vamos ver aqui. Nós temos confiança. Se você tem confiança em alguém ou em alguma coisa, certinha. A corporação mantinha-se a postos e sob vigilância. Seria sob ou sob? Sob é aquilo que é hierarquicamente está subordinado a outro. Então, a corporação estava subordinada à vigilância total. Aí já fica mais fácil também. Então, até aqui a frase está corretíssima também. Nosso partido sempre defendeu. Ele defendeu o quê? Verbo transitivo direto não tem a preposição. Então, a alternativa C que está errada. Agora, fique atento. Ele fez a defesa de alguém. Se fosse defesa, o substantivo exige a preposição de. Mas o verbo dele defendeu
você e não defendeu de você. Uma rajada de vento derrubou o telhado do aeroporto, tudo certinho, as entregas domiciliares serão mantidas a qualquer custo também certinho. No mesmo campo semântico da palavra computador estão as palavras. Pare o vídeo e vamos ver se você vai gabaritá-la. Quando fala de campo semântico, aí você vai se lembrar de quê? Dos sentidos e significados que uma palavra possui. Então, por exemplo, se eu usar computador, eu poderia falar laptop? Ok. Então, relacionadas a computador estão as palavras informática, internet, laptop. Esta questão, o nível dela era melhor, então vou descartar as outras aqui também. A única série em que todas as palavras são acentuadas por obedecerem à mesma regra é. Então, nesta questão aqui, o gabarito que a banca liberou foi o gabarito da questão A. Então, nós temos de observar o quê? Que todas as palavras são acentuadas por obedecerem à mesma regra. Então, quando aparece questão de acentuação, comece pelas proparoxítonas. Vamos lá. Qual a regra da proparoxítona? É a mesma regra para todas. Vou colocar aqui, ó. Proparoxítona, todas são acentuadas. Todas são acentuadas, ok? Então, vamos ver aqui em qual alternativa tem uma proparoxítona. Se tem em uma, tem que ter em todas. Antropofágico, proparoxítona. Então, já sei, essa daqui é proparoxítona. Hipócrita, também proparoxítona. Rococó, aqui já é uma oxítona. Então, não são acentuadas pela mesma regra. Éden, hífen, ômicron. Então, aqui neste caso, eu tenho uma proparoxítona. As outras são proparoxítonas? Não, paroxítona, terminada em eno. Hálito, ok. Proparoxítona, então já ficou mais fácil. Hélice, proparoxítona. E ok, paroxítona. Paroxítona terminada em ditongo. Então, não pode aqui, já eliminei 3 alternativas somente com a proparoxítona. Vamos ver. Raízes. Aqui eu tenho o quê? Um hiato, que é hiato, são 2 vogais, quando se separam em sílaba, como separei aqui, elas ficam em sílabas diferentes. E eu acentuo o i e o tônicos, ou seja, e quando formam hiato, eu acentuo i e u. O exemplo que sempre passo para os meus alunos, saída e saúde. Olha aqui, tem 2 vogais? Tem. Separou em sílaba, mas ficaram em sílabas diferentes. O i e o u são acentuados quando formam hiato. Neste caso aqui, então, essa daqui, hiato, bocaiúva. E neste caso aqui, ó, bocaiúva. Aqui nós temos o i e o u, só que antes aqui nós temos o que aqui? Nós temos um ditongo. Ok? Se eu tenho aqui, neste caso, um ditongo crescente, de acordo com o novo acordo ortográfico, as palavras feiura e bocaiúva não mais serão acentuadas. Bocaiúva. Então, veio aqui no gabarito, na resposta, falando que era a alternativa A e bocaiúva com acento. Não pode ser. Então, a alternativa A não é mais, por quê? De acordo com o novo acordo ortográfico, as paroxítonas, memorize isso, as paroxítonas, quando a palavra for paroxítona e vier o i ou u depois do ditongo crescente, não mais são acentuadas. Olha aqui, feiura, você observa aqui, ok, é paroxítona? É. E está depois de um ditongo crescente? Está, não é acentuado. Então, bocaiúva não mais é acentuada. E a palavra daí? Vamos lá, daí. Ok, 2 vogais, aqui nós temos um caso de hiato, mas a palavra na alternativa A, bocaiúva, não recebe acento mais porque está depois de um ditongo crescente, o i e u. Xangô, Marajá, Tuiuiu. Neste caso aqui, são palavras oxítonas. Vou colocar aqui. Eu acentuo as oxítonas terminadas em A, E O. Ok? Então, terminadas em A tem acento, em O tem acento, e essa última,
tuiuiu. Ela é oxítona? É. Mas eu acentuo as oxítonas terminadas em i e u, não são acentuadas. Então, é muito importante você se lembrar disso. Neste caso aqui, ó, vamos pegar essa palavra e colocar aqui embaixo, que está mais nítido aqui. Ó. Vamos colocar aqui, ó, tui, vamos lá, tui, aí vamos lá, ui, u. Então, tuiuiu, ok? Então, neste caso aqui, tuiuiu tem acento? Tem. Agora, a explicação aqui, ó, ela é acentuada pelas mesmas regras? Não. Porque a mesma regra que eu terei aqui são acentuamos as oxítonas terminadas em A e O. As oxítonas terminadas em U não são acentuadas. Mas neste caso aqui, você vai observar que eu tenho uma palavra oxítona, não é isso? Vou colocar aqui. Ela é uma palavra oxítona. E neste caso aqui, ela está depois de ditongo, tuiuiu. Então, depois de ditongo. Eu acentuo, mesmo depois do acordo ortográfico, eu acentuo as oxítonas, depois de ditongo, elas são acentuadas, ok? Aí você fala, mestre, mas por que bocaiúva não é? Porque bocaiúva é uma paroxítona. Eu não acentuo as paroxítonas terminadas depois de ditongo crescente. Já se for uma oxítona, ela é acentuada. Senão, seria o mesmo exemplo de partiu. Aí a pronúncia dessa palavra seria diferente. Seria tuiuiu, tuiuiu. Para ter um acento, se não tem um acento, seria igual partiu. Aí seria tuiuiu, tuiuiu. Aí não teria acento, só que ela é uma palavra oxítona. Então, Piauí, tuiuiu recebem acento. Só que, na minha percepção, esta questão deve ser anulada, porque eu acentuo as oxítonas terminadas em A e O. Eu não acentuo as oxítonas terminadas em U. Isso daqui é uma exceção. Então, neste caso aqui, ela foi acentuada porque ela é uma oxítona terminada em U. É o mesmo caso lá de Piauí. Ok? Piauí tem acento? Também tem. Mas é a mesma situação. Ela está depois de um ditongo. Aí eu acentuo. As oxítonas terminadas em I e U, vou colocar aqui, acentuo as oxítonas terminadas em I e U depois de ditongo. Mas se ela for só terminada em U, ela não é acentuada, ok? Então, a alternativa A não pode ser. E esta questão entra com recurso e vamos ver que a banca provavelmente irá anulá-la, a não ser que ela leve na percepção de que aqui todas as palavras são oxítonas. Mas eu não acentuo as oxítonas terminadas em U, então tuiuiu não vai encaixar nessa regra geral de que acentua as oxítonas terminadas em A, E, O e U de jeito nenhum. Abraço do mestre Mário. Vamos aguardar também para ver como a banca irá passar o resultado, se irá anular esta questão.